Bom, nessa videoaula aqui eu vou explicar para vocês como escrever um número em notação científica. Então, olha só, um número está escrito em notação científica quando possui a forma a vezes 10 elevado a n, onde esse a aqui é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, e esse n aqui, que é o expoente da potência de base 10, é um número inteiro não nulo, certo? Então, o expoente do 10 aqui pode ser qualquer número inteiro positivo ou qualquer número inteiro negativo. E esse a aqui que está multiplicando sempre a potência de base 10 é um número inteiro que pode ser 1 até próximo de 10, nesse intervalo. Então, vamos aqui dois exemplos. Eu tenho aqui um número muito grande, por exemplo, 350 milhões. Então, eu quero escrever esse número aqui, ó, 350 milhões, em notação científica. Quando o número é muito grande e não aparece a vírgula está no final do número, que é um número inteiro. 350 milhões é a mesma coisa que 350 milhões, vírgula zero. Então, se a vírgula está no final do número, eu vou mover a vírgula para a esquerda. Então, a vírgula está aqui, ó. Então, eu vou mover ela quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a vírgula vai parar entre o 3 e o 5. Então, eu pulei 8 casas para a esquerda. Então, ficou 3,5 vezes 10 elevado a 8. Porque o expoente do 10 indica a quantidade de casas que a vírgula pulou para a esquerda. Nesse caso, para a esquerda. Então, está aqui o número em notação científica, certo? 3,5 vezes 10 oitavo. Se eu for observar, esse número aqui está de acordo com a forma geral. Esse A aqui, no caso, é 3,5, está no intervalo entre 1 e 10, multiplicando a potência de 10, e o expoente N aqui, no caso aqui, é 8. É o inteiro positivo. Às vezes o aluno fica na dúvida aqui onde que a vírgula para. A vírgula só pode parar em um único ponto do número. Ela tem que parar num ponto de modo que o número formado, depois que eu parei a vírgula, esteja nesse intervalo, entre 1 e 10. Então, se escrever assim, ó, 35 vezes 10 a 7, está errado, porque 35 está fora do intervalo, então não tem notação científica. E se eu parasse a vírgula depois do 3, ficaria 0,35 vezes 10 elevado a 9, também estaria errado, porque 0,35 não estaria nesse intervalo. Então, nesse caso, o número para estar em notação científica, a vírgula tem que parar entre 3 e 5, nesse caso aqui, ó, intervalo de 1 a 10. Agora, se o número for muito pequeno, próximo de zero, por exemplo, esse aqui, ó, 0,0000671, é um número bem pequeno. Então, nesse caso, eu vou ter que mover a vírgula para a direita do número. E a vírgula tem que parar onde? Entre o 6 e o 7. Vai ficar 6,71, que vai estar entre 1 e 10 esse intervalo. Então, a vírgula vai pular, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, pulou 4 zeros mais o 6. Então, pulou 5 casas. Então, ficou 6,71 vezes 10, sempre 10. E o expoente do 10 é a quantidade de casas que a vírgula pulou. Como ela pulou 5 casas, então vai ficar 5, só que agora negativo. Aí no próximo vídeo eu vou explicar por que fica positivo quando a vírgula vem para a esquerda, quando o número é muito grande, o expoente 10 fica positivo, e quando a vírgula vai para a direita, com o número muito pequeno, que ela está caminhando para a direita, por que o expoente fica negativo? Isso aqui tem uma explicação, certo? Mas na hora que for escrever o número, basta memorizar. Vírgula para a esquerda, o expoente da potência de base 10 fica positivo. Vírgula para a direita, o expoente da base 10 fica negativo. Certo? Lembrando disso, já pode escrever o número direto. Então, no próximo vídeo, vamos explicar por que aqui é positivo e por que esse expoente aqui é negativo. Bom, continuação do vídeo anterior, vou explicar agora por que 350 milhões deu igual a 3,5 vezes 10 elevado a 8. Então, vou explicar aqui por que o expoente da potência de base 10 fica positivo quando a vírgula é movida para a esquerda, ou seja, é um número muito grande. Então, vamos pegar o seguinte, olha só, 350 milhões, eu tenho aqui, ó, 35 e mais 7 zeros. Então, eu posso falar que 350 milhões é a mesma coisa que 35 vezes, aqui eu tenho quantos zeros? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros. Então, eu vou colocar 1 mais 7 zeros. 3, 4, 5, 6, 7. Separando aqui de 3 em 3 casas aqui, ó, 3 aqui e 3 aqui. Então, eu posso falar, então, que 350 milhões
É a mesma coisa que eu escrever esse produto aqui, ó, 35 vezes 10 milhões. 35 vezes 10 milhões dá 350 milhões. Continuando aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Vou pegar 35, vou repetir, 35 vezes. O que seria 10 milhões em potência de base 10? Ó? 10 milhões é 1 mais 7 zeros. Então, é 1. Coloco o zero aqui, 10. Como são 7 zeros, então é 10 elevado a 7. Então, 10 milhões é a mesma coisa que 10 elevado a 7. Lembrando que quando você escreve um número em potência de base 10, nesse caso aqui, ó, o expoente do 10 é a quantidade de zeros que eu tenho. Se eu tenho 7 zeros, então 10 elevado a 7. Agora aqui, para chegar na notação científica, ainda não está, porque o número que multiplica a potência de 10 é 35. E o número que tem que ficar 3,5, que está no intervalo entre 1 e 10. Então, para isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir 35 por 10, porque se eu dividir 35 por 10, dá 3,5. Fica naquele intervalo entre 1 e 10. Mas para não alterar a expressão, se eu dividir por 10, eu tenho que multiplicar por 10 a expressão. Então, vai ficar vezes 10 elevado a 7 vezes 10. Então, observa aqui, que eu vou dividir 35 por 10 e vou multiplicar por 10. Que é a mesma coisa que está multiplicando por 1, né? Porque 10 dividido por 10, 1. Aí eu não altero a expressão. Essa expressão é a mesma coisa dessa. Então, continuando aqui, vai ficar 35 dividido por 10, 3,5. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas potências numa só, usando a propriedade da potenciação, que fala produto de potências de mesma base, eu conservo a base e somo o expoente. Expoente 7 mais 1 aqui, 8. Então, está aqui o número em notação científica, 3,5 vezes 10 elevado a 8, que é o número 350 milhões escrito em notação científica. Então, fazendo esses cálculos aqui, naturalmente, vocês vão ver que o expoente da potência de base 10 vai ficar positivo. Sempre quando o número for muito grande, 1000, milhão, bilhão, ou seja, quando a vírgula está movendo para a direita. Aí no próximo vídeo eu vou explicar por que o expoente fica negativo quando o número é muito pequeno, né? Número próximo de zero. Bom, continuação aqui dos vídeos sobre notação científica. Antes de começar aqui, só fazendo uma correção, no vídeo anterior, logo anterior a esse, eu falei quando a vírgula vai para a direita, o expoente fica positivo. Não, lá no final vocês observaram que eu falei errado. Quando a vírgula vem para a esquerda, o expoente da potência de base 10 fica positivo, quando o número é muito grande, certo? Vamos explicar agora por que então, quando eu movo a vírgula para a direita, o expoente da potência de base 10 vai ficar negativo, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, esse número aqui na forma decimal, 0,0000671. Primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse número que está na forma decimal para a forma fracionária. Como que eu faço isso? Número com vírgula, que é o número na forma decimal, para a forma fracionária. Eu faço o seguinte, eu repito o número sem a vírgula, então vai ficar 0,0040671. Então, repeti o número sem a vírgula, aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir todo ele por quanto? Quantas casas que eu tenho à direita da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou colocar aqui no denominador 1 mais 7 zeros. 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1 mais 7 zeros, na verdade, é 10 milhões. Então, ficou 1 mais 7 zeros, ou seja, 10 milhões, por quê? Porque a direita da vírgula tem 7 casas. Então, a quantidade de casas é a quantidade de zeros. Chegou aqui, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, 0 à esquerda não vale nada, eu posso eliminar. Então, ficou 671, o numerador, dividido por... Olha só, 10 milhões, eu tenho 1 mais 7 zeros. Então, escrevendo 10 milhões em potência de base 10, é 10 elevado a 7. Então, o 7 da potência de 10 é a quantidade de zeros que eu tenho, 10 milhões. Continuando aqui, vai ficar o seguinte, essa fração eu posso escrever ela assim, é a mesma coisa, 671 vezes 1 sobre 10 a sétima. Então, observe que essa expressão eu escrevi dessa maneira. Essa fração e essa é a mesma coisa. 671 vezes 1 dá 671 sobre 10 a sétima. Chegou aqui, o que eu vou fazer agora? Vou repetir o 671 vezes... Aqui, eu não tenho que fazer
aparecer uma potência de base 10, sempre uma potência de base 10, que é um número em notação científica. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? De acordo com aquela regra prática lá da potenciação, 1 sobre 10 à sétima é a mesma coisa que 10 elevado a menos 7. Ou seja, quando eu inverto a base da potência, com o inverso de 1 sobre 10, é 10 sobre 1, que é 10. Aí, como o expoente do 10 está positivo, ele fica negativo. Então, sempre quando eu inverto a base da potência, o expoente troca de sinal. Então, por isso que fica negativo. Ó. O negativo vem daqui. Eu estou invertendo a base da potência. Para mim, escrever uma potência de 10. O expoente ficou com o sinal trocado. Mais 7 transformou para menos 7. Continuando aqui, vai ficar o seguinte agora. Observe que o número que multiplica a potência de 10 é 671. Eu tenho que fazer ele virar 6,71 para ficar um número naquele intervalo entre 1 e 10. Então, eu vou dividir 671 por 100. Porque quando eu divido por 100, 671 por 100 vai ficar 6,71. Aí, para não alterar a expressão, se eu dividir por 100, eu vou multiplicar aqui em cima por 100 o numerador. Vai ficar vezes 10 elevado a menos 7 vezes 100. Então, olha só, vou dividir 671 por 100 e, ao mesmo tempo, eu estou multiplicando por 100. Aí, eu não altero essa expressão. Observe que essa expressão é a mesma coisa dessa. Chegou aqui agora, vai ficar o seguinte, ó. 671 dividido por 100 dá 6,71. A vírgula move duas casas para a esquerda, duas casas que eu estou dividindo por 100, então 6,71. Vou repetir aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 7, vezes... O que é 100 em potência de base 10? Não é 10 ao quadrado? Então 100 eu vou escrever como sendo 10 ao quadrado. E agora eu finalizo. 6,71 vezes... Olha só, vou juntar essas duas potências numa só, usando a primeira propriedade da potenciação. Fala, produto de potências de mesma base, no caso aqui base 10, eu conservo a base e soma os expoentes. Então, menos 7 mais 10 vai dar menos 5. Então, está aqui explicando esse número aqui na forma de notação científica. De onde que surgiu o negativo, quando eu inverto a base da potência aqui. Certo? Então, tá aí o último vídeo sobre escrevendo número em notação científica. É uma matéria importante, por quê? Porque lá na química, na física, alguns cálculos lá, quando utiliza número muito grande ou muito pequeno, sempre a gente procura escrever o número em notação científica para facilitar os cálculos, certo? Então, por isso que é importante na matemática a gente saber como escrever o número em notação científica. Então, até a próxima videoaula.